Bora falar um pouquinho sobre o índice de Small Caps, que já se valorizou mais de 26% só em 2025, enquanto a Bolsa Brasileira valorizou em torno de 15%. E esse seria o melhor índice da Bolsa? Vamos descobrir isso nesse vídeo. No final do vídeo, quero dar duas boas opções de Small Caps dentro da minha planilha pessoal que hoje eu estou de olho e vamos falar qual seria a melhor estratégia, pegar um índice de ações ou escolher ações a dedos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então só para contextualizar, apenas em 2025 o índice de Small Caps subiu 26,13% e para a gente entender um pouco melhor, o índice de Small Caps é o indicador de desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta por empresas de menor capitalização, ou seja, empresas com menor valor de mercado. E para a gente entender o que são small caps, qual o valor de mercado, para a gente saber que uma empresa é ou não é uma small cap, não há algo tão fixo assim, não é algo 100% fixo que você consegue demandar um certo valor. Porém, o mercado, vez ou outra, fala que empresas com até 10 bilhões de valor de mercado são small caps, ou seja, empresas ainda pequenas. E uma das características das small caps é que elas têm maior potencial de crescimento, mas também maior volatilidade e menor liquidez, com maior dificuldade para vender as ações. E eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse ponto que realmente, em alguns momentos, isso é verdade. E para a gente entender quais são os critérios de inclusão para que uma ação entre no índice de Small Caps, ela tem que estar entre os ativos em ordem decrescente, classificados fora da lista que representam 85% do valor de mercado de todas as ações listadas na bolsa do mercado à vista. Então, ou seja, ela encontra-se nos 15% restante de empresas de menor valor de mercado. Tem que estar elegível no período de 3 carteiras anteriores em ordem decrescente de índice de negociabilidade, representando 99% do somatório desses indicadores. Tem que ter presença no pregão em 95% do período das últimas 3 carteiras e não pode ser classificado como penny stock, ou seja, aquele tipo de ação que vale centavos, 95 centavos, 50 centavos, tem que ter valor maior do que R$1. E quem quiser dar um pause, eu vou deixar aqui na tela as empresas que são listadas hoje no índice de Small Caps. E desde já eu gosto de citar que eu não gosto de pegar índices justamente porque tem um amontoado de ações dentro do índice e muitas delas você não investiria se você estivesse pegando ação por ação. Então tem muitas dessas empresas que eu nem estudo, mas dentre algumas que eu já tenho de cabeça, eu não pegaria para minha carteira Alpargatas. Eu não pegaria a Auren porque hoje tem uma dívida muito elevada. Camil também tem uma dívida elevadíssima. Casas Bahia, empresa do varejo, não gosto. CVC Brasil, empresas do setor aéreo, também não gosto. IRB hoje eu ainda não pegaria para dentro da minha carteira. E aqui estão outras empresas que também estão dentro do índice. E apenas olhando bem rapidamente, Magazine Luiza eu também não pegaria. E diversas outras empresas também não tenho na minha carteira e nem estudo elas. Então eu não pegaria nenhuma delas para minha carteira pessoal. Então por que eu pegaria um índice? Mas eu entendo que existem diversas pessoas que não têm o tempo necessário para poder ficar escolhendo ação por ação, assim como eu gosto de fazer. Então preferem pegar um índice e eu entendo perfeitamente quem faz isso. Porém, na minha estratégia, eu prefiro pegar poucas e boas empresas e ações. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada melhor em cada uma das ações do índice, encontra-se na tela. E apesar da alta valorização em 2025, percebam que se a gente pegar os últimos 12 meses, o índice de Small Caps subiu apenas 4%, justamente porque em janeiro de 2025 foi o menor nível do índice de Small Caps nesses 12 meses. Então, realmente, quem comprou em janeiro teve uma alta grande. Porém, se você comprou em meados de agosto, setembro do ano passado, você ficou praticamente em linha durante o ano. E se nós formos pegar uma janela um pouco maior de 5 anos, o índice de Small Caps performou muito mal, uma queda de 10% no período. Então, realmente, quem comprou em meados de 2020 teve um baque no patrimônio, não viu seu patrimônio crescer, pelo contrário, viu seu patrimônio dilapidar nesse período. E a gente vai entender um pouco mais dos motivos dessa queda nos próximos slides.
E quando a gente olha para o histórico total do índice de small caps, que começou a ser calculado em meados de 2010, eu vejo que é um Ibovespa com esteroides, porém não tem tanta alteração assim. Olhando desde 2010, o índice de small cap subiu 122%, enquanto o Ibov 129%. Porém percebam que o índice de small caps tem uma oscilação bem maior. Em meados de 2013, o índice de small caps caiu com mais força, enquanto o Bovespa caiu, mas um pouco mais leve. De 2016 até meados de 2021, o índice de small caps subiu de forma muito acelerada, enquanto o Bovespa não acelerou tanto assim. E desde meados de 2022, o índice de small caps, conforme a gente já viu, caiu mais de 10%, enquanto no mesmo período o Bovespa teve até uma leve alta de cerca de 15 a 20%. Então eu vejo que o índice de small caps hoje é mais um Bovespa com esteroides do que realmente um índice que faz você ganhar a alfa do mercado. E aqui eu já quero citar o principal motivo da valorização e desvalorização de small caps. Percebam que a Selic encontra-se no eixo Y, porém de forma decrescente, do 0 até o 18, enquanto no eixo Y do lado esquerdo encontra-se o índice de small caps dividido pelo Ibov dentro de uma base 1. Então percebam que à medida que a Selic diminui, o que aconteceu em meados de 16 até 2020, o índice de small caps dividido pelo Ibov saindo de uma base mais ou menos em torno de 1, se valorizou de uma forma mais pesada, chegando a quase 1,3 olhando no índice base 1. E no momento em que a Selic saiu de 2%, chegando até atualmente em 15%, houve essa grande desvalorização do índice de small caps de mais de 10%. Porém, fazendo uma certa previsão do futuro, assim que a taxa Selic começar a diminuir novamente, chegar a patamares mais comportados em torno de 8 a 6%, é muito possível e provável que o índice de small caps se valorize mais do que o índice Bovespa. Conforme falei, ele é muito sensível à taxa Selic. Outro ponto, olhando o indicador de preço sobre lucro projetado de 12 meses do índice de small caps, hoje encontra-se em torno de 9, enquanto a média do período dos últimos 20 anos ficou em 14,8. Então, olhando por esse indicador, o índice de small caps ainda poderia subir 40%. E respondendo a pergunta inicial, se hoje o índice de small caps seria um bom índice para a gente poder investir, eu acredito que não. Percebam pelos fatos a seguir que o índice de small caps desde 2010 subiu 121%, perdendo para o índice do Ibovespa, que é outro índice bem ruim, que tem uma cesta de diversas empresas que você particularmente não investiria ação por ação, que tomou uma lavada do índice de dividendos, subiu mais de 287% e tomou outra lavada tanto para o índice de energia elétrica quanto para o índice financeiro, que subiram mais de 350% no mesmo período. Então, olhando índice por índice, o índice de small caps realmente não performou bem nessa janela de 15 anos. Então, como eu já falei, eu não gosto de investir por índice, prefiro escolher poucas e boas empresas para minha carteira de investimento. E para finalizar, peguei a minha planilha pessoal e fiz um filtro por valor de mercado, apenas empresas que encontram-se com valor de mercado menor do que 4 bilhões. E hoje a empresa que mais deve pagar proventos deve ser a PetroRecôncavo, em torno de 11,5%, porém deve pagar até mais, fui bem conservador nas minhas projeções, deve pagar até mais dividendos. Em segundo lugar, Mali Metal Leve, Banco Banese, BMG, Irani, BR Partner, Banco Paine, Valde, Schultz, Celesc, Home, Unifique e Banco Banesp. Porém abaixo de 7%. Hoje eu não acredito que seja um bom dividendo, visto que a renda fixa hoje paga IPCA mais 7%. Então hoje o número que eu tenho na minha cabeça seria um dividendo acima de 10%. E a maioria dessas empresas também tem uma rentabilidade muito boa, visto que o seu ROI também é positivo, então consegue entregar uma rentabilidade real extremamente elevada.
E para finalizar, eu quero citar duas empresas que são small caps, que estariam no meu top 3 de investimentos para agora, de aportes, começando pela MAHLE Metal Leve, que no ano de 2025 praticamente não saiu do lugar, enquanto o Ibovespa subiu mais de 15%, e o lucro projetado para 2025 é de cerca de 550 milhões, um PL de 6,89, ainda 46% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e com um payout de 65%, deve pagar um dividend yield na casa dos 9,5%, e com a rentabilidade de hoje, a MAHLE Metal Leve entrega uma rentabilidade de IPCA mais 17,4%. E se a MAHLE se animasse, como acontecia em anos anteriores, e pagasse um payout de 90%, poderia pagar um dividend yield na casa dos 13%. E para finalizar, a segunda empresa que eu estou de olho faz tempo é a PetroRecôncavo, que hoje encontra-se na cotação de 13,18, um PL projetado para 2025 de 7,44 e com um payout de 85%, que é o que vem sendo praticado pela PetroRecôncavo, deve pagar um dividend yield na casa dos 11,4% e hoje entrega uma rentabilidade de IPCA mais 7,65%. Mas me conta aqui, pessoal, quais as small caps que você tem na sua carteira? Quais que você está de olho? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.